Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vida Plena. O Vida Plena é um programa da Constante TV, a Web TV da Igreja Batista Constantinópolis. Eu sou Valquíria, eu sou médica e uma das apresentadoras do programa. Lembrem que o Vida Plena é um programa que leva para você informação sobre saúde física, bem-estar emocional, espiritual, levando instruções para você ter uma vida mais saudável. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você quiser assistir outros episódios do Vida Plena, você pode acessar a playlist aí no nosso canal. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou compartilhar com vocês, principalmente com as mulheres, porque o tema que a gente vai conversar hoje, ele acomete principalmente as mulheres. E eu quero ler o que está escrito em 1 Pedro 3, verso 3 e 4. O apóstolo Pedro fala o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada em um espírito dócil e tranquilo. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que a nossa beleza deve estar fundamentada no interior. Mas isso não significa que a gente não pode buscar a nossa beleza exterior. Até porque a própria Bíblia tem passagens como, por exemplo, da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, 22, onde ele fala que essa mulher vestia-se de linho fino e púrpura, então ela se preocupava com a sua aparência. Mas a gente sabe também que essa mulher, Provérbios 21 a descreve como sendo uma mulher sábia, trabalhadora, generosa, forte. Então, uma coisa não exclui outra. A gente só não pode fundamentar, o mais importante, a nossa aparência exterior, porque o que o Senhor quer de nós é um coração dócil, tranquilo e confiante nele. Eu estou expondo isso porque a gente vai falar, como eu falei anteriormente, né, sobre um tema que acomete principalmente as mulheres, a aparência física, porque essa doença acomete. E hoje eu estou aqui com a doutora Fabiana Lopresti. Ela é cirurgiã vascular, especialista em endovascular, e nós vamos conversar sobre lipedema. Não sei se vocês sabem, mas ela vai apresentar e talvez você até, poxa, eu já vi isso e não sabia que era isso. Doutora Fabiana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Valquíria, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar conhecimento, né, que é extremamente importante para todo mundo. Isso, quando a gente tem um conhecimento certo, né, a verdade sobre algumas doenças, que às vezes as pessoas vão em outras fontes não confiáveis, né, se submetem a procedimentos, a tratamentos, né, sem fundamento, sem verdade. Isso né? É um problema mesmo. Então, trazer especialistas que a gente sabe que entendem do assunto, que vão trazer aqui informações valiosas para vocês que estão nos assistindo. Tá? Então, primeiro, doutora, o que o cirurgião vascular faz? Porque muita gente, às vezes, né? Mas o que o cirurgião vascular faz? Qual é a área de atuação específica, assim, de vocês? Existe uma confusão muito grande, né, em relação à cirurgia vascular. Muita gente confunde o cirurgião vascular com o cirurgião cardíaco, que é o cirurgião cardiovascular. O cirurgião cardiovascular, ele está limitado ao tratamento das doenças do coração. O cirurgião vascular não. O cirurgião vascular, ele atende às doenças que acometem todo o sistema circulatório, desde a circulação que leva o sangue para o cérebro, a circulação pulmonar, a circulação renal e os membros superiores e inferiores, ou seja, braços e pernas. Certo. E aí, falando especificamente sobre o lipedema, o que é o lipedema que a gente tem visto tanto falar? Acho que a gente vai colocar uma imagem, que eu acho que na imagem também ajuda aí você ir descrevendo um pouco. Mas o que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica inflamatória da gordura que fica embaixo da pele. Tá? A nossa pele, estou falando para você, mas é o maior órgão do corpo humano, né? E embaixo da pele a gente tem a gordura do subcutâneo e tem uma circulação própria que fica ali, que não só a circulação das veias, mas a circulação dos vasos linfáticos. E por conta disso, esse meio aí de gordura, veias e linfáticos
existem patologias que acometem as três coisas e acaba misturando um pouco as coisas. Há uma confusão entre lipedema, que é a doença inflamatória da gordura, o linfedema, que é a doença do linfático, e o flebedema, que é a doença, que é o inchaço secundário à doença venosa. Entendeu? São três coisas diferentes. Tá. A gente vai colocar a imagem, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? De a gente ver. Então, é essa gordura embaixo da pele que começa a inflamar. Exatamente. E com essa inflamação crônica, cria fibroses. E aí começa a acumular gordura em locais específicos. Nessa imagem aí, você começa a perceber, numa fase inicial, mais ali a zona do culote, né? Da lateral aqui do quadril. No estágio 2, você começa a perceber que tem, além do culote ali em cima, que não aparece muito bem, mas também a tem coxa já tá assim, coxa, né? e o proximal assim da perna, próximo do joelho. Você vê que tem um acúmulo ali de gordura. No estágio 3, você vê esse garrote do tornozelo. Entendeu? Quando a gente vê esse garrotezinho do tornozelo, é como se poupasse o pé ali, né? Poupa o pé. E isso daí é um dos sinais mais claros do lipedema. Só que tem um problema. Quando o paciente chega nesse estágio, quando já está tudo claro, é mais difícil tratar a doença. É mais importante a identificação no estágio inicial para que o tratamento inicial surta mais efeito, né? E o estágio 4 já é a doença que tem atrofia, tem a gordura localizada. Esse daí, quando tem essa hiperpigmentação, ele fala mais a favor de doença venosa. Então, nesse estágio 4 aí dessa imagem, a gente tem tanto o lipedema quanto um estágio mais avançado de doença venosa. Certo. Então, assim, no estágio 1, o que eu fico pensando, assim, né? Que muita gente pode passar despercebido o diagnóstico. Com certeza. Acho que muita gente passa, né? Com certeza. Nessa fase é dos 20, 25 anos de idade. Entendeu? Então, assim, essa fase inicial é mais aquela pessoa que ela não se dá conta. Ela vai começar a perceber que tem esse acúmulo diferenciado de gordura já numa fase mais tardia, quando chega no estágio 2. E não tem nem sintoma no estágio 1 para de repente ela os sintomas se iniciais, pois é, os sintomas iniciais eles estão mais relacionados com dor à compressão. Quando você faz movimento de pinça, você sente a pele dolorosa, entendeu? Que já teria nesse estágio 1. Já tem no estágio 1. Hematomas, assim, sem trauma, ou seja, fica roxo fácil. Entendeu? E isso daí é um dos sintomas precoces. E principalmente a questão do peso, né? Sentir um peso, a pele, a musculatura e a gordura, quando você pega, dolorosa. E esses hematomas são os sintomas iniciais. E é essa coxa mais assim, meio roliça, sem muita definição de músculo, né? Por causa dessa gordura? Isso daí cria muita confusão nessa fase inicial, porque pode ser a paciente só gordinha. Pode ser só da constituição dela ali, né? Pode ser só gordinha, entendeu? Então tem que ter os sintomas ali, né? Tem que ter os sintomas associados. Mas sempre aparece assim, olha, no consultório, aquela paciente que diz, olha, ela, como está muito em voga, né? Muita informação na internet sobre esse negócio do lipedema. Então, o que elas fazem? Elas chegam no consultório, eu acho que eu tenho lipedema. Só que só achar que tem lipedema não significa que tenha lipedema, é claro, né? E hoje a gente dispõe de métodos diagnósticos, principalmente a ultrassonografia, que ela já tem parâmetros ultrassonográficos que mostram pra gente se realmente é lipedema ou se não. Então, dá pra ver que é uma gordura diferente na ultrassom. Dá pra ver na ultrassom, no DEXA, que é um exame que avalia a quantidade de gordura corporal, entendeu? E na ressonância, que vê um aspecto diferente. Só que assim, a ressonância é um exame muito caro, não vale a pena fazer um exame só para fazer diagnóstico de lipedema, e o DEXA também. Eu acho que o que vale a pena, se tá na dúvida, uma consulta, uma avaliação clínica, né? E a ultrassonografia que vão se complementar para o diagnóstico. Entendi. E é mais comum em mulher mesmo? Porque eu falei no começo que era mais comum em mulher, porque a gente só vê mais mulher. Sim. Mas é exclusivo de mulher? Não é exclusivo. Há pouco tempo atrás eu tive um paciente homem, já no estágio 3, e eu fui falar para ele, eu digo, olha, eu acho que você tem lipedema, e ele foi por outro motivo, ele foi porque ele teve uma trombose. E aí, quando eu examinei a perna dele, eu digo, olha, não tem só a trombose aqui, você tem lipedema também. Mas quem tem lipedema tem mais chance de ter trombose? Não. Não tinha foi nada uma coincidência, foi uma coincidência. Tá. E aí, nesse caso, eu acabei encaminhando ele para tratamento, mas o homem é sempre mais resistente, porque os tratamentos para lipedema, eles são muito difíceis, entendeu? Difíceis no sentido de manter, não no sentido de complexidade. Entendi. Nós vamos já para a parte do tratamento.
tá? Então, assim, lipedema não significa obesidade, não é? Não, muito pelo contrário. Não tem nada a ver, tem pessoa magra que pode estar assim. Exatamente. Inclusive tem muita gente que é obesa, entendeu? Trata a obesidade por vários métodos, né? A gente trata a obesidade com os Cirurgia. análogos de GLP-1, dieta, exercício, faz bariátrica e continua com a gordura localizada nos locais do lipedema. Então, tem a obesidade, tinha o lipedema lá escondido, entendeu? Uhum. Tu estava até me falando no começo que uma das explosões do diagnóstico de lipedema foi justamente os análogos de GLP-1, né? As canetinhas, as né? Canetinhas famosas, as canetinhas famosas emagrecedoras. Por causa delas, como as pessoas perdiam muito peso, começou-se a observar mais essa questão da gordura localizada no tô emagrecendo, quadril. mas essa gordura tá ficando aqui. Uma esse aspecto desproporção. meio celulítico que fica, né? Aquela... Uma desproporção, principalmente entre o corpo superior e os membros inferiores, né? E isso é genético, como tu falou anteriormente. Não tem a ver com o estilo de vida da pessoa, porque é sedentário, porque não come bem. Não, assim, a dieta ela tem um papel nisso, mas não é só a dieta. A genética ela é o fator determinante para o aparecimento do lipedema. E né? é só na perna? Não, pode dar em braço também. Tem gente que tem em braço. E quando tem em braço, é mais comum a já gente ver no braço, né? Quer dizer, nas pernas, né? O mais comum e mais precoce, né? A gente vê precocemente nas pernas e depois vai aparecer nos membros superiores. E aí tu falou que muita gente faz confusão com obesidade e linfedema, que é outra coisa. Pois é, né? Na verdade, a gente tem três coisas aí, né? O linfedema, ele é uma retenção de líquido nos membros inferiores. A maioria de nós, eu era criança moleca, no tempo que a gente brincava na rua, né? Então, a gente ralava bastante o joelho. Eu vivia de joelho ralado, andando de bicicleta. E aí, a gente percebia que escorria uma aguinha transparente. Quem foi moleque na infância sabe disso. A gente lembra. Então, quando escorre aquela aguinha transparente, aquela água é a linfa. Qual que é o papel da linfa? A linfa, ela dá tônus e imunidade, ajuda com a imunidade da pele, entendeu? Então, essa linfa, ela tem uns caninhos específicos que levam ela de volta para o coração. Quando tem uma deficiência ou no número dos caninhos ou no papel dos linfonodos, que são as ínguas popularmente conhecidas, a perna começa a inchar também. E esse é o linfedema, que é quando retém esse líquido nas pernas. E nos pode ser pés. dos dois lados? Pode ser unilateral ou bilateral. Tá? A questão do linfedema, a gente tem um sinal clínico muito importante, que é o dedinho do pé. Se a gente olha para o dedinho do pé e ele está gordinho, igual uma salsichinha, e perdeu as dobrinhas, é diagnóstico de linfedema. Do linfedema. Que é genético também? O linfedema ele pode ser primário, que seria logo após o nascimento e até os 25 anos de idade, e pode ser o primário tardio, que vai até os 35 anos, ou pode ser secundário a alguma doença. Normalmente as patologias como as neoplasias, né? Tá. Tem alguma relação com hormônios, por isso que é mais comum nas mulheres? Tem alguma associação Não tem disso? nada ainda em relação a isso daí. O que a gente sabe é assim, a questão hormonal ela existe, né? Existe um comportamento de alguns hormônios que faz com que a mulher faça mais edema, né? A gente sabe que quando faz pico de estrogênio, a mulher a mama fica desconfortável, os membros inferiores ficam desconfortáveis, então isso faz com que retenha mais líquido. Do mesmo jeito que aumenta a capacitância venosa. Então, tanto o hormônio ele vai atuar se ela tiver doença venosa, na parte venosa, como na parte do lipedema. E no linfedema também. Então, assim, tem de uma certa forma tem, né? Mas não diretamente. Não diretamente. Né? Tá. Aí eu separei aqui umas frases que eu vi que eram... Eu acho que a gente já pode pular de como é que isso impacta, né? A qualidade de vida das mulheres. O impacto é muito grande. Não na fase inicial, né? Mas quando ele já chega na fase do estágio 2 para o estágio 3, a mobilidade, a autoestima, o psicológico da mulher fica muito impactado com relação ao lipedema, né? Porque a mulher, ela faz de tudo para atingir o ideal de peso dela. E hoje a sociedade, ela cobra muito isso daí. E, infelizmente, eu acho que criou-se um peso social sobre a mulher
que acaba trazendo o impacto psicológico. E ela olha para ela cria uma expectativa para ela, entendeu? Que ela não vai conseguir atingir fazendo os tratamentos normais enquanto ela não chegar a um diagnóstico. É um diagnóstico, né? Esse diagnóstico ele é importante. Por quê? Porque ela tratando isso, ela melhora a autoestima, ela melhora o psicológico dela, entendeu? A mobilidade dela. Porque a gente vê que o joelho vai meio se afastando, assim, a mobilidade é um negócio que ela vai perdendo conforme a evolução da doença. E chega num ponto em que o impacto é tão grande. O joelho, além de se afastar, ele cria um desgaste na articulação e um atrito que isso leva a uma artrose secundária, entendeu? Então, assim... não impacta só todas as coisas, né? Autoestima, movimento... A artrose, não só do joelho, do tornozelo também. O tornozelo, ele é muito impactado por isso daí, entendeu? Então, assim... o quadril, a coxa femoral, o joelho e o tornozelo são os que mais sofrem nisso daí. A gente vai fazer um intervalo para o segundo bloco. E aí, no segundo bloco, a gente volta focando mais em tratamento, tá? Então, a gente vai interromper agora um pouco o programa. Fique com a gente volta em alguns minutos. Olá, sejam bem-vindos aqui novamente. Nós estamos no segundo bloco do programa Vida Plena. Hoje nós estamos com a doutora Fabiana Lopresti, que é cirurgiã vascular. No primeiro bloco, nós conversamos sobre lipedema, que é uma doença ali da gordura do subcutâneo, essa gordura que está debaixo da pele, que acaba levando ao longo dos anos a uma deformidade dos membros inferiores, perda da mobilidade. Então, não é só uma questão estética. Então, a princípio, nos estágios iniciais, as mulheres podem se queixar daquele aspecto mais celulítico da perna, mas aquilo, se não for tratado corretamente, pode evoluir para outros quadros e você sair de um problema que não é só estético, né? É uma doença. E agora, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre tratamento. Focar no que funciona, o que não funciona, o cuidado que você deve ter para não submeter a tratamentos que não vão resolver, ou às vezes até piorar, como a doutora estava me contando um caso aqui de um paciente dela, tá? Mas e aí, doutora? Tem como curar isso aí? Bom, a primeira coisa que tem que ficar clara, né, que a gente, quando fala de lipedema, que é uma doença crônica, é que não existe cura, existe controle, né? A doença, ela precisa ser controlada. E quando a gente fala de controle, é uma mudança de estilo de vida, tá? Mudança de estilo de vida, isso tem que ficar bem claro, ele começa pela nutrição. Não começa com o cirurgião vascular. O cirurgião vascular, ele vai fechar o diagnóstico, mas a parte de tratamento... Claro que a gente vai ter que excluir doença venosa e doença linfática, se tem associado, precisa ser tratado, porque também faz inchar a perna, né? Incha a perna também, isso aí, né? As duas coisas incham. Se tu tem doença de veia, se tem varizes, tem que tratar também. E pode dar dor também, do jeito que dá... Peso, cansaço, os mesmos sintomas, né? Os mesmos sintomas. Então, por isso a consulta é tão importante para fazer o diagnóstico diferencial. Porque todo mundo pode olhar e achar que tá com lipedema, já que tá tão em voga, assim, tanta gente falando, né? Tá quando na verdade pode ser só doença varizes. venosa, só varizes, entendeu? Que tem o que a gente chama de hipersensibilidade neuroorganovascular, que é um aumento da permeabilidade dos vasos. Vai aparecer os roxinhos do mesmo jeito que aparece no lipedema, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer o diagnóstico. Fechou o diagnóstico, a gente passa para a segunda fase, que é a fase de tratamento. Que vai depender do estágio que a pessoa tá, digamos assim, Eu costumo dizer para os pacientes que tratamento de lipedema é igual uma mesa que tem 4 pés, tá? Você tem que ter os 4 pés alinhados para poder você conseguir ter um tratamento efetivo. Primeiro pé do tratamento é a nutrição. Não tem jeito. Tem que passar por um nutricionista e um nutricionista que esteja acostumado. Sobre lipedema, né? Que esteja acostumado. Que é gatilho para esse processo inflamatório, né? Exato. Não adianta eu chegar e dizer assim, ó, vá para o nutricionista. Aí vai chegar no nutricionista, fazer as dietas mais mirabolantes. Para emagrecer, claro que é importante, mas não é só emagrecer, né? Aí começa o problema das seringas, entendeu? Das canetinhas, entendeu? Que vai achar que aquilo ali vai resolver. Mesmo emagrecendo, mesmo você perdendo peso, se não for uma dieta direcionada para o lipedema, vai continuar com as bolsas de gordura inflamada no quadril, no joelho, no tornozelo. E qual é essa dieta a gente chama do lipedema? Pois é, a gente chama de dieta anti-inflamatória, a dieta que corta o glúten, a lactose, e tem algumas outras coisas aí que precisam ser mais orientadas, né? O segundo pé da mesa é o tratamento com a fisioterapia.
Quando a gente fala da fisioterapia, os fisioterapeutas eles têm que ser parceiros, por 2 motivos. Primeiro, porque tratamento de linfedema é drenagem linfática associada à terapia compressiva. Então, a gente manda para o fisioterapeuta, mas ele tem que saber se aquilo ali é um lipedema ou linfedema, porque os tratamentos são análogos, parecidos, né? Mas ele tem uma vertente que ele chega e tem uma particularidade, entendeu? Que é a terapia de remodelamento, que o lipedema precisa e o linfedema não precisa. Então, e assim, o que seria esse remodelamento? A parte de terapia compressiva de compressão inelástica, que são placas com bandagens associadas à drenagem. Tipo aquela meia de compressão da varizes? Pois é, essa daí é compressão elástica. Essa daí ela tem... Porque a gente está mais acostumada a conhecer as meias das varizes, né? Pois Não é isso, daí, né? Não é isso, porque a compressão elástica, ela vai variar a pressão e ela vai manter o mesmo formato da perna. Qual que vai ser o papel dela? Ela vai comprimir as veias superficiais para aumentar a velocidade do sangue nas veias internas. Então, ela é para ajudar o sistema venoso e o sistema linfático. Ela ajuda no lipedema numa fase que você já passou do período crítico, da terapia compressiva, das drenagens de inflamação. Então, tem que cumprir algumas etapas para esse negócio funcionar. Eu não sou especialista, eu não sou fisioterapeuta, né? Então precisa de alguém que esteja acostumado a fazer isso. Que saiba fazer essa compressão da maneira correta, né? Exatamente. Você não vai ler compressão e vai achar que é compressão. Tu sabe que eu trabalho no hospital oncológico e durante muitos anos eu tive problema com os pacientes de linfedema. Por quê? Porque todo mundo sabia fazer drenagem linfática para emagrecimento, entendeu? Começava massagem para braço, massagem para perna, massagem para tudo que era canto. E a drenagem para o linfedema, ela tem que cumprir alguns passos. Ela tem que começar pelo esvaziamento de gânglio da virilha, atrás do joelho, e depois começar do pé para cima. Então, a gente tinha que orientar o paciente, olha, fica de olho. Se não começar pela virilha, tá errado, entendeu? Olha, eu nem sabia disso também. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que orientar, por quê? Porque fazem muito errado. Entendeu? Então, se for uma pessoa que não está acostumada com a doença, a pessoa vai cair em cilada, o paciente vai cair em cilada. E essa mudança de alimentação é pro resto da vida, porque já que é uma doença crônica. Por isso que eu falei no início. Por isso que é tão difícil, né? Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, né? É manter porque, a nutrição. É muito difícil. Hoje eu já nem acho tão difícil, porque a gente consegue encontrar uma vasta quantidade de alimentos sem glúten, sem lactose. Mas alguns anos atrás era muito difícil, né? Eu tenho um filho de 12 anos. Logo quando ele tinha 1 ano e pouquinho, foi fechado um diagnóstico que ele tinha uma alergia, derivado da proteína do leite, né? Naquela época, 12 anos atrás, não vamos dizer que faz muito tempo, né? 12 anos não é tanto tempo assim. 12 anos atrás, simplesmente era uma confusão achar os alimentos para ele. Não é? A gente tinha que mandar vir de São Paulo, biscoito, não sei o quê. Hoje em dia, todo supermercado tem pão sem glúten, todo supermercado tem leite sem lactose, entendeu? Então, falando, assim, a gente hoje tá tem uma facilidade, né? Mas não tanto, não né? é tanto, né? Porque às vezes é que a gente quer comer aquele docinho que tem a lactose, né? O difícil é resistir, né? Mas opção tem. É isso que eu ia falar. A opção tem, que um tempo atrás era mais difícil ter essas opções. É verdade. Né? O difícil realmente é você entender que isso precisa ser com constante, com disciplina. Exatamente. Né? E dentro de casa sempre tem aquele potinho de manteiga para o marido, para o filho, para todo mundo, e a gente cai na cilada, né? Então, a gente tem que entender que às vezes a família toda precisa entrar nesse ritmo para ficar mais fácil, né? Eu acredito que o teu filho foi assim, né? Foi muito difícil. A família tem que entrar para ajudar a criança também, né? Porque se eu falo para a criança não comer e eu tô lá comendo, pois é muito difícil, né? Foi muito difícil. Eu imagino. Então, assim, não é fácil. O terceiro pé dessa mesa aí é o tratamento da doença vascular, né? Que tiver associada. Se tiver linfedema, tem que ser tratado. E se tiver doença venosa com varizes, tem que ser tratada também. E geralmente tem. Normalmente, mais de 80% tem varize associada. Né? A gente vai falar no teu blog sobre varize, a gente se estende como trata, então, assim, tem que tratar a doença associada, ponto, né? Do ponto de vista vascular. E o último pé da mesa... o quarto pé da mesa? É a cirurgia plástica, que a gente chama de hidrolipo, né? Que é para retirar aquela gordura que está inflamada. Mas vamos fazer uma reflexão aqui, essa é a parte mais importante que eu acho.
Se você tira uma gordura localizada que está inflamada com uma cirurgia e você não mantém a dieta, não faz a terapia de drenagem, a terapia compressiva, o que vai acontecer? Daqui a pouco você está com outra região ali no culote que está acumulando gordura inflamada. Então a cirurgia não cura também, né, não gente? cura também. Ela é um associado para você tentar controlar a evolução da doença. E lembrar que você lança a mão dele se você não foi tratado nos estágios iniciais. Porque né? o ideal é focar nesses estágios iniciais, né? O objetivo aqui, por isso que eu quis colocar a foto, né? Porque às vezes a pessoa olha e consegue se identificar para buscar um diagnóstico precoce, que é muito melhor, né? Do que muito você ter melhor que de tratar, pois é. Para depois que está num estágio mais avançado. Pois é, muito melhor de tratar. É assim, entendendo que você tem a doença, você sabe os passos que você tem que cumprir. Não cumpre se não quiser. Eu acho que o conhecimento é poder. Você tem o poder de decidir se você quer viver com aquilo ou não. É diferente de 7, 8 anos atrás, que você era obrigada a conviver aquilo porque nem diagnóstico tinha. Porque você não tinha diagnóstico, exatamente. Aí eu ouço algumas mulheres se culpando, assim, né? Poxa, mas se eu soubesse, eu não teria deixado assim. Mas às vezes acha que é de família, né? Porque às vezes tem na família tem casos, a característica né? genética. Aí acha, não, todo mundo da minha família fica assim, ou então porque tá acima do peso. Pois é. Eu acho que é importante a gente estar aqui conversando e discutindo sobre isso para a questão do esclarecimento da pessoa na fase precoce, né? Porque na fase tardia, tudo bem, mesmo que você faça a dieta, faça a terapia vai ficar alguma sequela já, não é? Vai ficar. Você vai melhorar dos sintomas, vai melhorar da dor, vai melhorar das equimoses. A qualidade de vida dá uma melhorada, né? Perdendo peso, você diminui, né? Pois é, diminui o peso nas articulações, entendeu? Mas se conseguir fazer o diagnóstico precocemente, é claro que é muito melhor, né? Tá, e a cirurgia, tu estava perguntando agora no intervalo, não é qualquer lipoaspiração, né? Não, é hidrolipo, tem um tipo específico hidrolipo, aí, né? Hidrolipo. Mas aí o cirurgião plástico, ele que vai orientar direitinho isso daí. O mais importante é assim, você entender que isso daí é uma doença, porque antes todo mundo achava que era, tô gordinha, acabou. Tô gordinho, ou é uma celulite, tô gordinha, acabou. Não, tem que entender que é uma doença inflamatória, uma doença crônica que não tem cura, tem controle. A partir disso daí, segue os passos que são necessários, entendeu? E eu tô vendo então que é um tratamento com vários médicos, né? Não só médicos, né? É uma equipe, né? É uma equipe multidisciplinar. Porque precisa de um nutricionista, multidisciplinar, fisioterapeuta, o cirurgião vascular. E o cirurgião plástico. Se precisar, cirurgião plástico. Exatamente. Né? E tem gente que vai em outros especialistas que não entendem e podem acabar começando um tratamento que não tem nada a ver, como a gente estava conversando agora, né? Muita gente acha que é só estético, que é uma celulite, aí procura uma clínica de estética, começa a fazer um tratamento. Assim, eu quero deixar claro aqui, porque assim, muita gente fala do papel das seringas de emagrecimento para melhorar a lipedema, tá? Na literatura não existe nenhuma comprovação de melhoria com as seringas, com os análogos de GLP-1. Até porque tu estava até me falando agora que mesmo continua lá a gordura, né? Ela não sai aquela gordura, Exato. Né? Assim, é importante. Os análogos, eles ajudam. Eles ajudam a desinflamar um pouquinho, eles ajudam a diminuir o peso. A diminuir o sobrepeso sobre as articulações, melhora a articulação. Né? Esse claro, aspecto, é bom assim, nesse sentido, claro, para perder peso. No sentido geral é bom. Mas na literatura não tem nada escrito. Não sou contra usar. Deixa que fica claro aqui, né? Não sou contra porque eu acho importante perder peso quem tem sobrecarga de peso. Alguém que tem lipedema e está acima do peso, né? Exato. Agora uma pessoa magra, porque a gente viu que magros com peso normal podem ter lipedema, aí que talvez não se justifica usar essa caneta. Exatamente. Né? Uhum. Agora, eu não sei qual que é o parâmetro de magreza hoje em dia, né? Todo mundo quer pesar peso pena, né? Ser filé de borboleta, não sei onde que esse mundo vai acabar. Além de emagrecer, uma busca por uma definição de corpo aí, tem gente magros fazendo uso de caneta, É isso, né? que eu tô falando. Então, assim, existem pessoas que entram num turbilhão de acesso de informação que é prejudicial do ponto de vista até psicológico para a pessoa, porque hoje é informação demais mesmo, né? Exato. A gente tem muita informação aqui nesse celular, nas redes sociais. E eu tenho pavor de um tal de Instagram, cara. O Instagram, ele traz tanta informação quanto desinformação. Então, tudo tem que ser feito com responsabilidade, né? E aí tá faltando um pouquinho, né? Isso. Por isso que é importante, né, a gente ter esses canais de trazer informação de qualidade, informação de verdade, baseado em ciência, em evidência. Então, alguns mitos aqui que eu tinha separado sobre o lipedema é que
basta emagrecer que o lipedema resolve. Não é, a gente já viu que não tem nada a ver, né? Alguém pode achar, não, isso é só uma pele com aspecto de celulite. Também não é, isso é um mito, né? E só afeta a gente acima do peso. Então, são mitos que a gente acabou de tirar daqui. Então, falando em pernas, nós já acho que esgotamos tudo do lipedema. Eu acho. Aí vamos falar sobre outras coisas, outras doenças vasculares que também acometem as pernas e que eu acho que não é só das mulheres, como o lipedema, né? Que são as varizes, né? A varizes acomete todo mundo, não é? Se a gente for fazer uma conta rápida aqui no consultório, se a gente atender 100 pacientes, 85% dos pacientes do consultório da vascular são varizes, entre homens e mulheres. É claro que a proporção de homens é menor do que mulheres, né? Por quê? Porque eles não buscam ou porque eles são menos acometidos mesmo? Porque eles são menos acometidos mesmo, tá. é na proporção de 3:1, mais ou menos, né? Tá. Mas eles também não buscam, né? Então, assim, é uma associação de coisas, né? O homem, para ir no médico é difícil, né? Eu sei como é que a gente tem que marcar, levar. E aí, o que causa as varizes, então? Lá vamos nós, né? Genética que é longo, de novo. né? Aí a causa, eu acho. Não, assim, o aparecimento de varizes ele é multifatorial, né? É uma associação de coisas. O principal fator é o genético, né? Depois da genética, a gente tem o estilo de vida, muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, isso é verdade, não é mito não, eu ia te perguntar. Estava até aqui, se é mito, se ficar muito tempo em pé realmente causa varizes. É assim, existe um estudo que diz o seguinte, quem trabalha em pé, parado, olha o pessoal do distrito aí, em pé, parado, e o pessoal da cozinha também, pessoal dona de casa, tá? A pressão do sangue dentro das veias da perna é 80 milímetros de mercúrio. Sentado, parado, 60, o normal é 20. Então, todos os dias, a gente submete nossas pernas ou a 3 vezes a pressão que ela deveria suportar ou 4 vezes a pressão que ela deveria suportar. Nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para ter movimento. Nem para ficar parado e nem para ficar, nem para ficar em pé e nem sentado. Nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. A cada 2 horas, pelo menos, tem que dar uma circulada para poder bombear o sangue de volta para o coração. Olha, então não é mito, é verdade mesmo, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, tá no momento do intervalo aqui, nós vamos ter que fazer o nosso intervalo e a gente vai voltar no terceiro bloco. Aí no terceiro bloco a gente vai conversar mais sobre varizes, como é que trata e as infinitas possibilidades daí do assunto da varizes. Fique com a gente. Sejam bem-vindos aqui novamente. Nós estamos agora no terceiro bloco do Vida Plena. O assunto hoje, no começo, foi lipedema. Agora, no terceiro bloco, com a doutora Fabiana Lopresti, nós vamos focar em varizes, trombose. A gente estava ainda há pouco no último bloco. Eu perguntei para ela se era mito ou se era verdade essa história de ficar muito tempo em pé causa varizes. E ela estava explicando que sim, tem uma relação, né? Não só ficar muito tempo em pé, mas ficar muito tempo sentado, né? As duas coisas são ruins, E aí tu queria complementar alguma coisa ainda sobre esse assunto, né? Pois é, o que acontece? O que eu estava dizendo é que, assim, levando-se em consideração que muito tempo em pé a gente acumula o sangue na perna e aumenta a pressão dentro do sistema venoso e muito tempo sentado também, o que acontece? Existe a física que explica isso pra gente. Quando a gente está deitado, a pressão do sangue dentro das veias da perna ela é a mesma na perna e no coração. A gente chama isso de equilíbrio hidrostático, tá? Quando a gente fica em pé, para onde que vai a pressão? Para baixo. Vai para baixo. Vai para baixo. A física explica, né? A água desce. Se a gente pegar um copo de água, a água vai para baixo, não fica para cima. Então, o que acontece com isso? Ao longo do dia, a gente vai acumulando o sangue na perna e vai aumentando a pressão aqui. Então, quem tem pressão alta, diabetes, qualquer outra doença, pode caminhar de manhã. Mas quem tem varizes, tem que caminhar no final do dia para esvaziar o sistema venoso e diminuir a pressão do que está aqui. Entendi, que ele acabou de acordar, a pressão ainda não tá, não né? Não acumulou nada ali. Não acumulou coisa ainda. Ele acabou de acordar, ele estava deitado, pressão 0. Pressão equilibrada, digamos assim. Equilibrada, entendeu? E ao longo do dia, o estilo de vida hoje obriga a gente ou ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Ao longo do dia vai acumulando sangue na perna, final do dia tem que diminuir a pressão e mandar o que está aqui de volta para o coração. Olha isso, eu não sabia, tá? E você tem varizes, tem que fazer atividade física. Quem tem varizes, a esteira, a bicicleta e a caminhada é final do dia. A perna está pesada, cansada, inchada. Mas tem que ir lá, se fizer vai melhorar. Pois é, todo mundo diz assim, eu tô com a minha perna pesada, cansada, eu vou me deitar e botar as pernas para cima. Tá errado. Quem tá com a perna pesada, cansada, inchada, é hora de caminhar. Olha, perna para que te mais quero? Um mito aí, porque eu tava achando que era para colocar a perna para cima também. Não, vamos botar a panturrilha para trabalhar e caminhar.
Aí outras frases que eu peguei aqui, vamos ver se é mito ou verdade. Isso aqui a gente já... Cruzar a perna, não, né? Não. Cruzar a perna aumenta, a pressão tá igual o seu tá com a perna solta ou cruzada. Não, a única observação que eu quero fazer em relação a cruzar a perna é assim, muitos pacientes chegam no consultório se queixando de dormência na perna. Dormência, formigamento, queimação. Isso é um sintoma neurológico, tá? É um sintoma que vem da compressão dos nervos que não vem tem da a ver com coluna varizes, lombar. né? Não tem a ver com varizes. E aí o que a pessoa pensa? Ah, minha perna tá doendo, eu tô sentindo dor na perna, mas a dor é compressão do nervo, porque a pessoa tá lá com a perna cruzada. Então vamos acertar a postura. Tá. Vamos acertar a postura, que aí... Então cruzar não dá varizes, pode dar problema neurológico. Vai aí, dar né? compressão aqui na lombar. Afinal dos 40 anos, a lombar é que vai reclamar. Quem tem pai ou mãe com varizes tem mais chances de desenvolver? Com certeza, hereditariedade, né? Hereditariedade, né? Com certeza. Acho que a gente já falou, mas só mulheres têm varizes, não, né? 3-1, né? 3-1. Gravidez pode piorar varizes? Vamos, eu gosto das analogias, né? Para poder ficar fácil das pessoas entenderem. Vamos pensar assim, se o bebê, ele precisa crescer para algum lugar. Para onde que o bebê cresce? Para a pelve. E aí ele começa a comprimir as veias daqui da pelve. O que vai acontecer? Vai acontecer o efeito mangueira. Se eu dobrar a mangueira, para onde que aumenta a pressão? Para trás. Então, se eu comprimir aqui, para onde que vai aumentar a pressão? Para a perna. E aí vai estourar varizes. Então aumenta mesmo, né? Com certeza. Aí quem já tem a predisposição... Uma das coisas que eu tenho visto ultimamente... E aí ultimamente... o que ajuda nessas grávidas? Pois é, não, eu vou voltar só um pouquinho. Vamos ajudar quem tá grávido aí, Pois né? é, vou Como voltar que só um fazer? pouquinho aí nessa história. Eu tenho visto ultimamente muita varizes de vulva. Muita varizes na vulva pós-parto. A mulher teve o bebê e aí tá lá com uma varize que não voltou ao normal, entendeu? Então as mulheres, elas se preocupam porque a veia tá lá, tufada, e aí ela acabou de ter um neném. Então assim, o útero, ele precisa voltar para o tamanho normal, ele precisa voltar para a gente avaliar efetivamente o que ficou ali e o que porque não pode ficou. ser que aquilo logo depois Pode ser regrida? que ele regride, entendeu? Mas às vezes ele não regride, aí a gente precisa tratar, né? E tem uma outra situação, principalmente nas cesarianas. Quando faz a cesariana, tem uma veia aqui, que é a veia epigástrica. Durante o procedimento da cesárea, às vezes precisa ligar e aí começa a tufar para baixo. E aí fica uma varize. Eu tive uma paciente pouco tempo atrás que fez uma trombose nessa varizes aqui, da cesárea. Depois de uma cesárea. Depois da cesárea. E aí ficou aquele negócio duro, inchado, inflamado, e achavam que era... E nem desconfiavam que fizeram pudesse ter. Fizeram uma ultrassom e disseram que era um tumor. E aí a pobrezinha foi desesperada. E aí eu chego e digo, não, amiga, isso daqui é só uma trombose numa veia que ficou da cesárea, entendeu? Então, assim, às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe por quê. Por isso que eu acho tão importante a gente estar informado, né? Porque pode ter varizes da cesárea, pode ter varizes da vulva pós-parto, entendeu? Pode ter varizes da mama, aqui no colo, depois da amamentação. Porque toda essa hemodinâmica do sangue se compromete, né? Na gestação, porque tem que criar... o organismo, ele faz uma bagunça, né? Hormonal, porque ele tem que reter líquido. Então, as veias, elas ficam mais túrgidas, porque vai ter que produzir leite. Então, isso faz parte da gestação, né? E tem o efeito mecânico da compressão aqui pelo crescimento do útero e do bebê. Isso aqui acho que sim, que a tu até falou, né? Exercício físico ajuda na circulação, é claro, sempre, né? Esteira, bicicleta, caminhada, exercício aeróbico final do dia. É aeróbico. Musculação vai Musculação ajuda se tu trabalhar panturrilha, mas ninguém aguenta ficar fazendo exercício de panturrilha 20 minutos, várias né? vezes, não né? aguenta. A gente aguenta 3 minutos, 5 minutos no máximo. Quem tem varizes tem mais chance de ter trombose? Com certeza. Com certeza. Quem tem varizes tem 16 vezes mais chances de ter trombose. 16 vezes mais? Sim, senhora. Tá, aí explica aí pra quem tá assistindo a gente o que é trombose. Primeiro vamos entender o que é varize. O conceito de varize são veias que são dilatadas e são tortuosas. Se a veia está dilatada, isso significa que o sangue fica mais tempo parado lá. Quando eu era adolescentezinha, estudava, a mamãe vivia brigando comigo que eu gostava de estudar deitada. Aí ela dizia assim, menina, vai te mexer, sangue parado talha. Ela falava, ela brigava só comigo por causa disso, mas eu sempre gostei de estudar deitada. Então, assim, e ela tem razão, a sabedoria popular, ela é importante, né? Sangue parado talha. Então, quando você tem varizes, o sangue ele fica muito tempo parado ali naquela veia que está dilatada. E a tendência das células é se aglomerarem e fazerem o que a gente chama de trombose. Trombose é sangue talhado dentro da veia para ficar fácil de entender. Então, aumenta 16 vezes. 16 vezes mais chance. Tem creme
Para passar nas pernas, para varizes? Rapaz, tem muita coisa, olha. Tem creme, tem gel, tem tanta da coisa. Mas assim... Até tem, né? Eu quero saber se funciona, né? Não, assim, eu acho que é importante, quem tem doença venosa tem que usar sempre hidratante na perna. Ponto. Todo mundo, tá? Vou falar. Vamos falar do lado da dermato, né? Todo mundo tem que usar. Todo mundo tem que... Existe o tal do skincare vascular. Eu fiz até um vídeo disso. Olha que legal! Dias. Porque o que acontece? A hidratação ela é extremamente importante, tá? Por quê? Porque a varizes, quando a veia dilata, ela libera alguns neurotransmissores. E esses neurotransmissores são a bradicinina e acaba interferindo com a pele, aumenta a coceira, entendeu? Pode dar irritação na pele, entendeu? E aí acaba evoluindo com eczema, que é uma inflamação crônica da pele. Então, assim, a hidratação é importante em todo paciente e mais ainda no que tem varizes e diabetes. Ponto. Tá. Então é importante nesse sentido. Não que tem creme, gente, que vai tratar varizes. Não, varizes não some com creme, tá? Não vai sumir com creme. E quais são os tratamentos modernos hoje para varizes? A gente tem, hoje o leque de tratamento de varizes ele é imenso, né? Não existe fórmula de bolo para tratar varizes, como não existe fórmula de bolo para tratar paciente nenhum, né? A gente tem que, quem determina o tratamento das varizes é a veia. Se a veia é uma telangiectasia fina, ela pode ser tratada tanto com aplicação quanto com laser. Se é varizes de face, tem muita gente que tem varizes na face, na asa do nariz, entendeu? Isso é tratado com laser. Agora, temos varizes na perna, que tem que ser tratada com laser, com aplicação que pode ser com líquido ou espuma. Isso aí vai depender... Vai depender do calibre da veia, da localização e do tipo de veia que ela é. A coloração é uma das coisas que ajuda a gente a definir o tratamento, né? E a profundidade da veia. Tem veia que tem que ser tratada, as veias mais profundas, principalmente a safena e as perfurantes são tratadas com ligadura, é mini procedimento cirúrgico. A safena pode ser tratada com laser, retirada, com espuma, com cola, tem várias, radiofrequência. Hoje o tratamento ele é muito amplo, depende do paciente. Essas varizes que aquelas fininhas, eu tô fazendo uma pergunta porque eu sou a paciente, aquelas que são fininhas, assim não dá sintoma. Não, aquelas assim, fininhas que não... Não existe uma correlação clínica entre grossura e dor. Eu já estava achando que teria. Não existe. Tem gente com varizes dessa grossura que não sente nada. Mas ele tem que tratar porque aumenta o risco de trombose. Exatamente. Dessa grossura, né? E tem pacientes que têm só aqueles raiozinhos vermelhinhos que são muito sintomáticos. A classificação hoje nos livros de vascular, nos livros publicados até 2022, eu acho, eles dizem que a classificação de varizes clínica vai do CEAP-1 ao CEAP-6, que vai desde os raiozinhos até a úlcera por causa de varizes. Mas hoje essa classificação ela já mudou. Existe o paciente que a gente chama de C0S, ou seja, ele não tem nada visível, mas ele tem os sintomas. Mas ele tem os sintomas. Então, ele tudo tem lá o por peso, dentro, as varizes. cansaço. Não, é porque em 2007 resolveram tirar uma fotografia da microcirculação. E descobriram que as varizes, ela começa no microscópio. Ela não começa nos raiozinhos vermelhinhos. Entendeu? Então, quando você vê o raiozinho vermelhinho, é sinal que a doença já vem se arrastando com sintomas já tem tempo. Tá. Então, tratar varizes não é só estética? Nunca. É tratar a doença com ganho estético. Claro que a perna fica mais bonita, exato, é tratar a doença com ganho estético. É por causa dos sintomas que a gente acabou de falar, né? A pessoa no fim do dia, com peso, com aquela dor, fora o risco 16 vezes maior de a pessoa ter então já viu, né? Já viu, né, Valquíria? Paciente com veia já tem que tratar. O que varizes podem evoluir para algo mais grave? Pode, trombose, embolia pulmonar, né? Eu tenho visto muitos casos ultimamente de trombose em voo, né? Porque o que acontece? O paciente, o ar do avião, ele é mais rarefeito. Isso significa que a gente aumenta a quantidade de respirações por minuto, a gente aumenta as incursões respiratórias. Para conseguir mais oxigênio. Para conseguir mais oxigênio. E isso leva a uma desidratação secundária. Ou seja, você tem varizes, às vezes tem as varizes internas lá, não tem nem nada visível, tem varizes lá, aí desidrata, aí tem gente que piora mais ainda o negócio. E aí fica parado. Né, fica parado. Senta naquela cadeirinha lá da janela, que aí tu não quer incomodar os outros para não sair dali para nada, entendeu? Mas pior do que isso é beber bebida alcoólica antes do voo. Por quê? Você desidrata 2 vezes mais. Então, a desidratação associada com o ficar parado e o ar rarefeito aumenta a possibilidade de trombose. E o que é que tem que fazer para evitar essa trombose no avião? Vamos lá, né?
beber bastante líquido, sentar naquela cadeirinha da beira para poder levantar, né, do corredor, aquela que todo mundo odeia, é aquela, entendeu? Para poder levantar e circular. Tem que circular, Tem que circular. Quanto maior... Assim, quantas horas de voo eu tenho que dar uma circulada? Pois era isso que eu ia dizer agora, né? A gente, antes, eu tenho preconceito comigo mesmo por causa dessa informação. Porque até alguns anos atrás eu dizia, não, 3 horas de voo não vai acontecer nada, pode viajar que tá tudo certo, entendeu? Aí tu já pegou paciente? Peguei paciente com trombose com 3 horas e 20 de voo. Olha que a gente pensa só em voos muito longos, só pensa né? em Voos intercontinentais. Por isso que eu tô falando, hoje eu tenho preconceito com o meu pensamento do passado, entendeu? Então, assim, isso pode acontecer, entendeu? Com voos relativamente curtos, 3 horas e 20 de voo é um voo relativamente curto, né? Então, assim, isso pode acontecer. É claro que a pessoa tinha bebido, tomado umas, perdeu, dormiu no voo, não se movimentou, entendeu? Eu tenho conhecido que tomou comprimido, ia fazer um voo de 14 horas. Tomou um comprimido, ficou 14 horas parado. Dormiu às 14 horas. Quando chegou, ele estava comigo, na cadeira de trás. Aí eu disse, olha, acorda para levantar e dar uma circulada. Não, tomou um remedinho para dormir. Depois vai me dar trabalho, né? Não, tomou um remedinho e foi dormir. Quando aterrissou, rapaz, só escutei o barulho atrás de mim no corredor. Pô, cara, quando eu olhei, eu digo, pronto, é embolia. Mas era uma embolia? Era uma embolia, foi direto do aeroporto para UTI. E a embolia é uma coisa bem grave, né? A doutora pode explicar aí para as pessoas. O que é embolia? É quando tem uma trombose, que é aquele sangue talhado na veia, e essa trombose, quando você anda, você bombeia o sangue da perna para o coração. Então, bombeou o coágulo da perna para o coração, do coração para o pulmão e fechou a circulação pulmonar. Isso gravíssimo, né? É uma muito grave, muito grave, né? É muito grave. Isso resultou em 15 dias de UTI dessa conhecida minha. E usar meia já ajuda dentro do avião? Usar meia de compressão? Ajuda não tem nada muito. A ver, não tem nada a ver. Ajude muito, mas tem uma informação que ela é extremamente importante. Está escrito lá na caixa da meia, mas ninguém lê o que está escrito na caixa. Não, ninguém quer ler. Tira ninguém a meia modo da de caixa. Usar. Pois é, tira a meia da caixa, joga a caixa fora. O que está escrito lá? Está escrito assim, antes de colocar a meia elástica, tem que colocar as pernas para cima, 15 minutos. Por quê? Porque você precisa esvaziar o sistema venoso para poder calçar a meia. Senão você prende o sangue na perna e a emenda sai pior do que o soneto. Olha, é verdade, eu nunca tinha me reparado nisso, mas é verdade, né? Senão você vai prender o que já estava preso lá, né? Tu ficou em pé, o sangue tá onde? Tá lá na perna. Tá lá embaixo, né? Tá lá na perna. Se tiver varizes, então, aí é que tá lá embaixo mesmo, aí tu vai prender o sangue na perna. Então, assim, para usar meia é importante, ajuda, mas tem que fazer certo. Antes de ir pro aeroporto, 15 minutinhos de perna para cima. Aí coloca a meia, bebe bastante água. Bastante água, cadeira no corredor. Não vai na janela. Isso agora, quando eu comprar meu voo, eu vou lembrar de ti. Nada de vou janela. no corredor. Nada de janela. Nós estamos chegando ao fim do programa. Hoje nós conversamos sobre lipedema, sobre varizes. Doutora Fabiana, muito obrigada. Acho que a gente trouxe muitas informações aqui para o nosso público, informações valiosas sobre prevenção de doença, sobre você detectar precocemente o lipedema. Então, para a gente terminar, eu queria que você desse suas considerações para quem está assistindo a gente. Então, vamos lá. Você tem suspeita, tem dúvida? Marque uma consulta, faça uma avaliação com a cirurgia vascular. A partir dessa avaliação, você vai ter um direcionamento do que deve ser feito. Se isso é doença venosa, se isso é doença linfática ou o próprio lipedema. Não vá em informações, procure a pessoa que está... Você vai ver muita informação na internet. Procure a fonte, veja a formação da pessoa. É importante isso daí. Existe o Conselho Federal de Medicina, ele disponibiliza dentro do site do CFM o Busca Médico. Ele mostra para você quem é o especialista, ele mostra quem é aquela pessoa, se ela tem propriedade para falar para você sobre qualquer doença. Tá certo? Então, muito obrigada, Fabiana. Nós agradecemos você que ficou conosco aqui até o fim. Se você quiser assistir os blocos anteriores, pegou só o final, você pode acessar a nossa playlist e conferir todo o programa. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo programa. Muito boa noite.